volta novamente. Eu decidi voltar a um assunto que eu falei em um vídeo anterior sobre fibromialgia e a relação com as questões emocionais. Sobre a pergunta que as pessoas sempre me fazem se fibromialgia é uma doença emocional, eu respondi no vídeo anterior. Mas eu resolvi tocar novamente nesse assunto, agora muito mais voltado para as pessoas que têm fibromialgia. O fato é que eu falei que todos nós passamos por questões que causam algum tipo de problema emocional, coisas que precisamos resolver de alguma forma. É óbvio que isso depende de pessoa para pessoa, tem algumas pessoas que conseguem conviver normalmente, sem mexer nesses assuntos, ou fazendo de conta que eles não existem. Fiquei muito tempo sem tomar essa iniciativa, né? Sem tomar essa decisão. Eu sempre soube que era muito importante, eu sempre tive vontade, mas antes da pandemia eu não conseguia pensar em fazer terapia porque era tudo presencial. Eu ficava imaginando, só de imaginar, sair do trabalho e ir para outro bairro para fazer a psicoterapia era muito difícil. Antes da pandemia não era tão comum a gente fazer consultas ou sessões de psicoterapia online. Hoje está super normal. Eu acho que esse é o lado positivo do que ficou, né? De tudo que a gente passou na pandemia. É um dos lados positivos, existem outros, na verdade, né? Então, eu ficava imaginando, eu cheguei a ligar para alguns profissionais, eu ligava para saber algumas informações, mas eu não tomava a decisão porque eu já estava sobrecarregada assim, com muitas coisas, como a maioria de nós. Então eu terminei meio que procrastinando isso. Na pandemia, eu tomei essa decisão, encontrei minha psicóloga no Instagram e marquei com ela e comecei a terapia. E eu percebi o seguinte, que depois de todo o processo que eu passei, eu consegui reconhecer a importância de eu ter um autoconhecimento, de eu entender as minhas limitações, de eu poder aprender a lidar com as dores, com os sintomas da fibromialgia. Isso é fácil? Não é fácil. Isso fez com que eu ficasse boa das crises, das dores? Não, isso não ocorreu. Mas hoje eu tenho mais autoestima, hoje eu tenho mais coragem para dizer não, hoje eu tenho mais confiança para ser vulnerável. O que acontece? A gente vive numa sociedade em que ser vulnerável é ser fraco. Falar das nossas dores é sinônimo de fraqueza. Porque nas redes sociais as pessoas só querem falar coisas incríveis, positivas, sucesso, como ganhar dinheiro, como se realizar profissionalmente. E quando a gente fala de vulnerabilidade, quando a gente é vulnerável, quando a gente fala das nossas fraquezas, isso soa um pouco estranho. Mas hoje eu aprendi que eu não preciso ficar preocupada com isso. Eu não preciso me sentir pior ou melhor do que ninguém. Minhas fraquezas são minhas fraquezas. Desculpe o barulho, gente, porque eu estou no local, em casa, e eu estou tentando há algum tempo fazer esse vídeo, mas volta e meia acontece alguma coisa. Desculpe, por favor, tá bom? Então, eu realmente cresci em autoestima. Eu comecei a me entender. E a partir daí, quando eu estou em crise, quando eu não estou suportando as dores, eu entendo que eu preciso ter autocompaixão. Quando eu estou em crise ou quando eu não consigo realizar alguma atividade, eu entendo que eu posso me desculpar por isso. Eu não preciso ficar me culpando nem me punindo por isso. Eu consigo dizer não às pessoas, eu consigo me defender diante de uma discriminação, um preconceito, porque sim, quem tem fibromialgia sofre preconceito e discriminações.
por conta exatamente da condição, né? Que a gente não consegue fazer tudo. Então as pessoas que estão do outro lado não sabem, não entendem, às vezes é ignorância mesmo, não saber exatamente o que a gente passa. E por outro, tem pessoas também porque realmente porque não tá nem aí mesmo, né? Existem pessoas assim. Então assim, eu queria muito encorajar vocês que têm fibromialgia. Aliás, psicoterapia é para todo mundo. Eu falei em um vídeo, mas pra gente que vive nessa condição diária, a gente precisa de uma escuta mais ativa. Alguém que realmente vai entender a nossa condição e não vai nos impor para fazer algo, ou melhor, ou nos comportar de determinada forma. Falar com alguém que não vai nos dar soluções prontas. Falar com alguém que não vai dar uma receita que é usada para qualquer pessoa, porque cada pessoa é uma pessoa e nós somos diferentes dos outros, cada um de nós somos diferentes. Muitas pessoas que têm fibromialgia não quer dizer que todas são iguais, mas o que acontece muitas vezes, a gente que recebe muitos conselhos que parecem receitas e que vai servir para todo mundo, e não é verdade. Então eu queria muito encorajar mesmo, assim, buscar essa ajuda. Eu sei que não é fácil, tem a questão financeira, existe essa questão, porque psicoterapia ainda é pouco acessível para a maioria da população, mesmo para aquelas pessoas que entendem, que querem fazer, que têm interesse, é difícil, mas é possível. Existem vários programas hoje e eu creio que Deus é assim, se a gente quiser, Deus vai providenciar. Eu creio muito nisso. Então eu queria deixar aqui meu recado e dizer que esse processo de autodescoberta, esse processo de cura da alma, das feridas da alma, ele é possível, ele é necessário e ele também nos traz cura, uma cura muito mais profunda. A gente corre atrás de curas físicas, né? A gente quer isso, mas tem curas, a cura da alma, que ela, sinceramente, independente da circunstância que a gente enfrenta, a gente pode estar bem, entre aspas, né? O bem, não o bem que as pessoas falam que está bem, sem problemas, sem dor, sem crise, sem problema financeiro, sem nenhum tipo de problema. Não é isso, sem conflito. Mas é estar bem no sentido de ter uma paz, que a Bíblia fala que a paz que excede todo entendimento, que ninguém entende. É possível. É árduo o caminho, não é algo tão simples, tem que ter muita coragem, mas eu sou um exemplo de que é possível, tá ok? Um grande abraço para vocês, muito obrigada por estar assistindo esse vídeo. Tchau, tchau!